Por fim, nós vamos falar agora sobre as perspectivas metodológicas, né? Nós tínhamos já comentado de modo introdutório, né, de algumas abordagens, né, das chamadas pesquisas qualitativas interpretativas, né, que foi a pesquisação, nós falamos da pesquisação, nós falamos da pesquisa formação, nós falamos do conjunto de abordagem participativa, de pesquisa participativa colaborativa e do conjunto de abordagem de pesquisa narrativa, autobiográfica, história de vida, né? Nós vamos falar agora de alguns recursos, ou como eu prefiro, o professor Roberto Sidney tem colocado com bastante contundência isso, a ideia de dispositivos de produção de informação, né? Mas que, de um modo mais tradicional, seriam aí os recursos, né? Os instrumentos ou fontes de conhecimento, que tem também uma variação em relação a isso. Mas vamos chamar aí de produção, dispositivos de produção de informação, certo? Bom, comuns nesse tipo de pesquisa, ou os mais comuns nesse tipo de pesquisa. As entrevistas, né, elas são fundamentais, né? E aí a entrevista não pode ser uma entrevista qualquer, né? As entrevistas, elas, nesse tipo de pesquisa, têm um papel importantíssimo, porque tem a ver aí com o momento da escuta, né, de uma escuta sensível, tem a ver com um certo tempo. Então, não dá para você falar de uma pesquisa de 10, 15 minutos numa pesquisa qualitativa interpretativa. Então, 10, 15 minutos, quando a pessoa começa a sentir a vontade, já passou. Os 10 minutos já passaram. Então, a entrevista acabou, então o que é que fica? Então, não tem uma qualidade aí. Então, quando a gente fala entrevista, a gente está falando de uma entrevista que é sentida, uma entrevista que é sensível, uma entrevista que tem uma certa duração, que existe uma intimidade, que existe uma implicação, né? Então, esse dispositivo de produção de informação tem características, quando a gente fala de entrevista numa pesquisa qualitativa interpretativa, ela tem características aí que a gente tem que estar atento. Um outro dispositivo de produção de informação são os chamados diários de bordo, diário de campo, diário reflexivo. Há uma variação na nomenclatura, mas não só na nomenclatura, mas há uma variaçãozinha também aí, né? Mas, de um modo geral, são os registros escritos, né? Que pode ser desenhados também, né? Que pode ser registros em um dispositivo virtual, tal, mas são registros, né? São registros de coisas que o pesquisador viveu, coisas que o grupo está vivendo, viveu, situações no próprio momento da pesquisa, antes ou depois. E são registros que podem ser retomados, via de regra, eles são retomados no próprio processo de pesquisa, né? Que servem, é um momento também formativo, são registros que servem também para os relatórios, são registros que eles podem ter uma importância muito grande do ponto de vista de materiais empíricos, dos resultados, tá? Então, são dispositivos importantíssimos. As observações, né? Assim como as entrevistas, as observações, elas têm um lugar muito importante no tipo de pesquisa qualitativa e interpretativa, porque não é qualquer observação, não é de qualquer jeito, né? São observações em que há implicações, há um envolvimento, né? Não é uma observação onde o pesquisador ele está, né, como colocando uma lupa e todo asséptico com o seu campo. Não, é uma observação que é vivida também, né? E é uma observação, claro, que tem também seus cuidados, né? Tem também seus registros, né? São observações que têm também um planejamento, uma intencionalidade. Então, há toda uma organização nessa observação. Então, a gente às vezes vê assim nos projetos de pesquisa, nos relatórios de pesquisa, não, porque eu utilizei observação participante. Sim, mas como foi planejar essa observação? O que você queria observar? Como se deu essa observação? Então, é importante que a gente explicite porque é um dispositivo muito rico, né? Então, não é uma coisa tão simples, simplória, né?
Um outro dispositivo são chamados grupos focais, dialogais, reflexivos, assim como os diários de bordo, de campo, né? Há também uma variação muito grande nesses grupos, né? Não só do ponto de vista da nomenclatura, mas também da especificidade. O grupo focal, o grupo dialogal, o grupo reflexivo, mas todos eles trazem essa ideia de grupo, né? De um momento onde as pessoas ali estão juntas, né? Envolvidas numa temática, falando sobre um determinado assunto, discutindo, dialogando, pensando, refletindo, e o pesquisador também, muitas vezes, também ali, né? Via de regra, também ali, né? Seja mediando, participando, enfim, aí também a variação no nível da relação de poder e de mediação também. Mas são dispositivos também muito importantes, porque são dispositivos que vão valorizar assim, o momento do grupo pensar junto, o momento do grupo produzir junto, né? Tematizar junto. Tá? Um outro dispositivo, que é um conjunto de dispositivos, na verdade, que eu estou colocando aqui como vivências, exercícios, experimentos, dinâmicas, relatos, né? Porque se tem na ideia de grupo focal, dialogal, assim, mais a ideia da fala, né? Da fala, do refletir, do ouvir, né? A ideia de vivência, exercícios, experimentos, dinâmicas e relatos, não. Né? A ideia aí de ação, né? De fazer algo, né? De experimentar algo, de algum tipo de exercício, de respiração corporal, né? Ou de rituais, a dança, né? Uma dinâmica. Então, esses dispositivos, eles estão presentes também no tipo de pesquisa qualitativa e interpretativa. As oficinas, né? Claro que essas vivências, exercícios, experimentos podem ser também, pode trazer a ideia de oficina, mas a ideia de oficina que eu coloquei de um modo mais, eu quis colocar de um modo separado para dar esse destaque. Então, um ateliê de escrita, né? Um ateliê, uma oficina para desenvolver determinada habilidade, né? Para fazer determinada coisa, né? Então, esses momentos de oficina podem ser, inclusive, o campo da própria pesquisa. Não só o campo da própria pesquisa, mas um dispositivo de produção do conhecimento, da ação, da intervenção, da participação, da colaboração, da formação. Tá? A ideia de formação, e aqui mais especificamente voltado para a pesquisa e formação, então é a formação de quê? De professores, né, de técnicos que trabalham no campo, né, agrícola. Então, o próprio planejamento dessa formação, desses cursos, dessas capacitações, né? Então, isso também é também um dispositivo de produção de informação, ao mesmo tempo que é um campo, ao mesmo tempo que marca o objetivo, no caso aí da pesquisa-formação. Mas nesse caso aqui, ele é um dispositivo, pode ser um dispositivo de produção de informação. E as artes, também eu quis colocar, né? Porque na pesquisa qualitativa e interpretativa, há um cosmos aí aberto, né? E a ideia e a arte ela é muito importante, né? Então, a questão da dança, da pintura, da poesia, das expressões, de um modo geral, são tomados como dispositivos de produção de informação, são tomados também como campo, são tomados também como processo formativo, mas a gente pode pensar como dispositivo de informação. Então, e às vezes até esses dispositivos estão intercruzados. Então, por exemplo, eu posso pensar uma vivência que traga elementos artísticos. Eu posso pensar a formação que traga elementos artísticos, né? E que ao mesmo tempo haja observações e que depois eu registre isso num diário de bordo, né? E que depois seja retomado numa entrevista. Então esses dispositivos, né, eles não estão também dissociados, eles estão articulados. Claro que no relato da pesquisa ou no projeto da pesquisa, né, eu preciso explicitar de como esses dispositivos, a dinâmica desses dispositivos, a articulação desses dispositivos. Então é isso. Espero que tenham gostado, né? Tenha sido interessante, mesmo que introdutório, mesmo que superficial, né? Eu trouxe aí para vocês algumas abordagens,
das chamadas da chamada pesquisa qualitativa interpretativa. Falei um pouquinho, né, também sobre alguns recursos ou dispositivos de produção de informação que caracterizam o modo como esses dispositivos se dão de maneira mais coerente com uma proposta de pesquisa qualitativa interpretativa. Então, espero encontrar vocês aí adiante falando aí mais sobre a própria pesquisa qualitativa interpretativa, mas metodologia de um modo geral, a produção do conhecimento, a pesquisa, a escrita, a publicação. Então tem várias coisas aí que nós vamos estar conversando ao longo dessa jornada.